E aí, pessoal, tudo bem? Bora para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar um tema que mexe bastante comigo, sabe? Apostasia. Nossa, é um tema que gera bastante discussão, né? Muita gente pergunta sobre isso, às vezes até causa um pouco de confusão. Pois é isso mesmo. A gente vai se aprofundar em algumas partes de um texto teológico, apostasia, permanência nos rudimentos e a negação da graça. E eu fiquei pensando bastante nessa ideia, sabe? De ficar preso nos rudimentos, tipo, só no básico da fé e acabar negando a graça. Parece que tem bastante coisa pra gente desvendar por aí. Demais. Acho que a gente vai ter que abrir várias camadas, né? Total. E para começar, o texto cita Hebreus 6.1 e 6, que falam sobre deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e o perigo de recair, tipo, voltar atrás, depois de já ter experimentado algo profundo na fé. E aí o que a gente pode entender como apostasia nesse contexto? Bom, esses versículos, eles meio que nos alertam sobre a possibilidade de a gente ficar parado na fé, sabe? É como se a gente conhecesse só o básico, a cartilha, e não fosse além disso, não buscasse um entendimento mais profundo e uma transformação real. Então não adianta só ter informação, a gente precisa viver essa transformação. É isso aí. É como se a gente tivesse um mapa do tesouro, mas nunca saísse de casa para procurar a ilha, né? Faz sentido. E o texto fala bastante que a gente não deve ficar criando doutrina só para suprir as nossas próprias necessidades, mas que a gente tem que se concentrar no que as escrituras realmente ensinam. Exato. É buscar a verdade que já foi revelada e não ficar moldando a fé de acordo com as nossas vontades. É, tipo, seguir o que é ensinado de verdade, né? E aí, falando em seguir o que é ensinado, o texto também fala bastante sobre as obras da lei. Ele coloca as obras da lei como algo morto para a redenção. Me explica melhor essa parte, porque essa ênfase em não considerar as obras como o caminho para a salvação. Olha, é como se o texto estivesse dizendo: gente, vocês não precisam fazer nada para merecer a salvação. Ela é um presente de Deus por meio de Cristo. Hebreus 9.22, por exemplo, fala que sem derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, a salvação é pela graça, é um presente que a gente recebe, não algo que a gente conquista com os nossos méritos. É isso aí. O sistema de sacrifícios da antiga lei, com todos aqueles rituais, apontava para o sacrifício supremo de Jesus. Quando o véu do templo se rasgou na hora da morte de Cristo, ali marcou o fim da era dos sacrifícios e o começo de uma nova aliança baseada na graça. Entendi. Então, tentar se salvar pelas obras seria como negar o sacrifício de Cristo, como se ele estivesse crucificando ele de novo. Sim, no fundo é isso mesmo. É como rejeitar a graça e querer voltar para um sistema que já foi superado. Caramba, é uma imagem bem forte, né? Para ilustrar a gravidade da situação. Sim, com certeza. E por falar em imagens fortes, eu me deparei com uma passagem em João 6 que sempre me deixa meio intrigado. Jesus fala sobre comer a sua carne e beber o seu sangue para ter a vida eterna. Confesso que é uma figura de linguagem que, assim, de primeira, mexe bastante comigo. Como a gente pode entender essa passagem de uma forma mais clara? É normal essa passagem causar estranheza, afinal é uma linguagem simbólica, né? Mas, como você bem disse, é uma metáfora para mostrar a união profunda que a gente deve ter com Cristo. Seria como se a gente se alimentasse dos ensinamentos de Jesus e seguisse os seus passos. Sim, mas vai além disso. A ideia de comer a carne e beber o sangue de Cristo simboliza a nossa participação na sua morte e ressurreição. É como se a gente tivesse unido a ele nessa transformação radical, deixando para trás a nossa velha natureza e nascendo para uma nova vida. É como Paulo descreve em Romanos 6.6, quando ele fala sobre nosso velho homem ser crucificado com Cristo. Exatamente. O velho homem representa tudo aquilo que nos afasta de Deus. Em Cristo, essa natureza antiga é crucificada e a gente renasce para uma nova vida. É uma mudança completa que vai além de simplesmente evitar fazer coisas erradas. É uma transformação interior profunda. Então a ênfase está nessa mudança interna, nessa regeneração que nos leva a viver de uma forma completamente nova. Isso mesmo. E essa mudança se reflete em uma vida de obediência e amor a Deus, não por medo de punição ou por interesse em recompensas, mas por pura gratidão pela graça que recebemos. É muito legal como esses conceitos se encaixam. Mas, voltando à questão da apostasia, além dessa recusa da graça e da tentativa de se justificar pelas obras, como ela se manifesta na prática? A apostasia, como a gente já viu, tem a ver com essa estagnação na fé, com a incapacidade de amadurecer espiritualmente. Muitas vezes isso se traduz em instabilidade doutrinária, numa busca incessante por novidades e em apego a regras criadas por homens, mesmo que usando a Bíblia como justificativa. Então, mesmo quem conhece a Bíblia e tem um sistema doutrinário bem estruturado, pode estar em apostasia. Sim, porque o conhecimento intelectual da doutrina
por si só, não garante a salvação. A fé genuína se manifesta numa vida transformada pelo Espírito Santo. Uma fé que produz frutos de amor, justiça e santidade. É como o Tiago fala, né? Fé sem obras é morta. Não adianta a gente só saber a verdade, a gente precisa colocar ela em prática no dia a dia, viver ela de verdade. Faz todo sentido. E é aí que mora o perigo da apostasia, né? A gente pode acabar se enganando, achando que está no caminho certo, mas na verdade está estagnado, vivendo uma religiosidade superficial só de aparência. E o texto que estamos analisando, ele alerta a gente sobre isso. Ele nos convida a fazer uma autoanálise, sabe? A gente precisa se perguntar se realmente estamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo ou se estamos acomodados, parados numa zona de conforto espiritual. É um chamado para sermos autênticos, né? Para viver uma fé que vai além da aparência, uma fé que transforma a gente lá no fundo. Com certeza. E essa transformação, como já falamos, ela começa quando a gente entende o que Jesus fez na cruz. Quando a gente se dá conta da profundidade do sacrifício dele, quando a gente reconhece que fomos totalmente perdoados e libertos do poder do pecado, aí sim a gente pode começar a viver uma vida nova. Cruz como ponto de partida, o alicerce da nossa fé. E a partir daí a gente é chamado a crescer, a amadurecer, a se aprofundar no conhecimento de Deus e viver de acordo com essa nova realidade. Exatamente. E esse crescimento, essa busca por maturidade espiritual é uma jornada, né? Uma jornada que dura a vida toda. Não tem um ponto final onde a gente pode falar, pronto, cheguei na perfeição, agora estou livre do perigo da apostasia. Não é assim, a gente precisa estar sempre vigilante, sempre se autoavaliando, buscando a santificação constantemente. É um processo que não tem fim. É um convite a viver em constante aprendizado, né? Se renovando a cada dia pela palavra de Deus, buscando transformar o nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo. É isso aí. E para isso é fundamental a gente se alimentar da palavra de Deus, meditar nos seus ensinamentos, buscar a companhia de outros cristãos e, claro, viver obedecendo aos mandamentos. E principalmente reconhecer que a gente depende completamente da graça de Deus, né? Porque sem ela a gente não consegue fazer nada. Sem dúvida. A graça é o combustível que nos impulsiona nessa caminhada. É ela que nos impulsiona nessa caminhada, é ela que nos perdoa, que nos transforma e que nos dá a capacidade de viver uma vida que glorifica a Deus. Imagem linda. A graça como combustível da nossa fé. Gostei dessa analogia. E já que estamos falando de inspiração, o texto que a gente está analisando também nos alerta sobre os perigos da instabilidade doutrinária, da busca por novidades e da criação de regras humanas. Por que essa ênfase nesse ponto? Porque a instabilidade doutrinária é um sintoma clássico da apostasia. Quando a pessoa fica mudando de ideia toda hora, buscando novas doutrinas, novos líderes, novos movimentos, isso mostra que ela não tem raiz, que ela não está firme naquilo que é essencial. É como se a pessoa estivesse à deriva, sem rumo, né? Sendo levada por qualquer vento de doutrina, sem ter um alicerce sólido em Cristo. Exato. E essa busca desenfreada por novidade, geralmente, ela é motivada por um desejo de se sentir especial, de pertencer a um grupo exclusivo, de ter um conhecimento superior aos outros. Só que a verdadeira fé não tem nada a ver com sensacionalismo, com modismos ou com elitismo intelectual. A verdadeira fé se baseia na simplicidade do Evangelho, na mensagem da cruz, no amor e na graça de Deus revelados em Cristo. Com certeza. E essa mensagem, por mais simples que seja, ela tem o poder de transformar vidas e nos guiar de volta para Deus. É interessante como a apostasia pode se manifestar de formas tão sutis, né? Como na busca por novidades ou na criação de regras humanas. Por isso que é tão importante a gente se autoanalisar, estar sempre atento e buscar a verdade revelada nas Escrituras. Sem dúvida. É importante a gente ficar ligado nos sinais, nos desvios sutis que podem nos afastar da verdade. A apostasia não acontece do nada, de repente. É um processo gradual. Começa com pequenas concessões, pequenas distorções da verdade, até que a pessoa se vê completamente distante da fé genuína. É um alerta para a gente não se deixar enganar pelas aparências, pelas novidades ou pelas falsas promessas de uma religiosidade superficial. A fé verdadeira exige compromisso, perseverança e uma busca constante pela santidade e pela intimidade com Deus. E nessa busca, como a gente já conversou, a gente não pode depender apenas dos nossos próprios esforços. A graça de Deus é fundamental. É ela que nos capacita a cada passo. Que bela mensagem de esperança. A graça de Deus como nosso guia, o nosso sustento e a nossa força nessa jornada de fé. É a graça que nos impulsiona a seguir em frente, a não desanimar diante das dificuldades, a perseverar até o fim, confiantes na promessa da vida eterna. E falando em seguir em frente, chegamos no ponto crucial do nosso mergulho na questão da apostasia. A gente já explorou bastante o significado, os perigos da estagnação na fé, a importância da graça e o impacto de Cristo em nossas vidas. Mas na prática, como a gente pode evitar cair na armadilha da apostasia? Como a gente pode se proteger e ter certeza de que estamos crescendo na fé e caminhando rumo à maturidade espiritual? Essa é a pergunta de ouro, né? E não tem uma fórmula mágica, uma receita pronta para evitar a apostasia. Mas existem alguns princípios, algumas práticas que a gente pode cultivar para se manter firme na fé e resistir às tentações do mundo e às sutilezas do erro.
quais seriam esses princípios, esses pilares que podem nos sustentar nessa caminhada? Em primeiro lugar, a leitura e o estudo da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de fé, a bússola que nos orienta, a espada que nos protege dos ataques do inimigo. A gente precisa se alimentar da palavra todo dia, meditar nos seus ensinamentos e deixar que ela transforme os nossos pensamentos e as nossas ações. A palavra de Deus como alimento para a alma, como guia para os nossos passos, como escudo contra as ciladas do mal. Exatamente. E não é só ler a Bíblia por obrigação, por religiosidade. A gente precisa se aproximar dela com o coração sedento, com vontade de conhecer a Deus e de se deixar transformar pela sua verdade. É como ter um diálogo íntimo com Deus, uma conversa franca e aberta onde a gente pode expressar as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas alegrias e receber orientação, consolo e esperança. Isso aí. Ler a Bíblia não deve ser um exercício mecânico, mas um momento de comunhão com Deus. Um encontro transformador que nos aproxima do seu coração e nos molda à sua imagem. E além da leitura da palavra, que outros pilares a gente pode destacar nessa jornada de fé? A oração. A oração é o nosso canal direto com Deus, a linha direta que nos conecta com o Pai. É por meio da oração que a gente expressa a nossa gratidão, confessa os nossos pecados, apresenta os nossos pedidos e busca orientação para a vida. É como uma conversa com um amigo que nos ama incondicionalmente, que nos conhece profundamente e que está sempre disposto a nos ouvir e nos ajudar. Perfeito. A oração não deve ser vista como uma obrigação religiosa, uma lista de pedidos para serem atendidos, mas como um momento de intimidade com Deus, um espaço de diálogo sincero e profundo, onde a gente pode compartilhar tudo que está no nosso coração e receber consolo, paz e direção. É um relacionamento de amor, de confiança, de entrega total nas mãos daquele que cuida de nós com infinito amor. Com certeza. E a oração, assim como a leitura da palavra, deve ser uma prática diária, um hábito que a gente cultiva para se manter conectado com Deus e receber a sua graça e a sua força para enfrentar os desafios da vida. É como respirar espiritualmente, né? Inspirando e expirando para se manter vivo, forte e perseverante na fé. E além da leitura da palavra e da oração, outro pilar fundamental é a comunhão com outros cristãos. A gente não foi criado para viver a fé isoladamente, mas em comunidade, unidos com outros irmãos e irmãs que compartilham a mesma fé e os mesmos valores. Esses sinais de maturidade que a gente estava falando, tipo o amor, a busca pela santidade, a humildade, a perseverança, essas coisas não aparecem do nada, né? É verdade, é uma caminhada, é um processo, leva tempo. A gente vai amadurecendo na fé aos poucos, né? Tipo uma árvore que vai crescendo e dando frutos com o tempo. Isso. E essa jornada de crescimento espiritual, ela é única para cada pessoa, né? Não tem um padrão, uma fórmula pronta. Cada um tem seu próprio ritmo, seus próprios desafios, suas próprias vitórias. É como se cada um tivesse sua própria trilha nessa escalada da fé, né? O importante é seguir em frente, sempre buscando crescer, se fortalecer, se aproximar de Deus. É isso aí. E nesse caminho a gente vai aprendendo, né? Com os erros, com as quedas, com as dificuldades. As provações que a gente enfrenta, na verdade, elas servem para nos moldar, para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus. É como um diamante, né? Que precisa ser lapidado para brilhar de verdade. As dificuldades que a gente enfrenta na vida, elas são como as ferramentas que Deus usa para nos lapidar, para nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais parecidos com Cristo. E no final dessa jornada a gente pode olhar para trás e ver o quanto a gente cresceu, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente se transformou pela graça de Deus. E aí a gente percebe que valeu a pena, né? Cada passo, cada lágrima, cada desafio, porque no final das contas nos aproximou de Deus e nos preparou para a vida eterna. Ou como chegar no topo da montanha depois de uma longa escalada e poder apreciar a vista. A gente se dá conta de que todo o esforço, todo o cansaço valeram a pena. Nossa, que legal, que bela analogia. E que privilégio a gente tem, né? De poder trilhar essa jornada de fé, de ter a Deus como nosso guia, a Bíblia como nosso mapa, a oração como nosso canal de comunicação e a comunidade cristã como nosso apoio, nosso encorajamento. É verdade, é uma aventura incrível, cheia de desafios, de surpresas, mas que nos leva ao destino mais maravilhoso que existe. A vida eterna na presença de Deus. E demais. E assim a gente conclui nosso mergulho profundo no tema da apostasia. Espero que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor esse conceito, a identificar os perigos da estagnação na fé e te inspirado a buscar um relacionamento mais profundo, mais autêntico com Deus. É isso aí. E lembrando, né, que a graça de Deus está sempre disponível para nos ajudar nessa jornada. A gente não precisa caminhar sozinho, Ele está sempre com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando esperança, força para a gente perseverar até o fim. Com certeza. Que a gente possa viver cada dia com essa consciência, né, da graça de Deus nos impulsionando, nos transformando, nos guiando rumo à vida plena que Ele tem para nós. Verdade. E que a gente possa ser luz nesse mundo, refletindo o amor e a verdade de Cristo em tudo que a gente fizer.
É isso aí. Valeu pela companhia nesse mergulho profundo. Espero que vocês tenham curtido essa jornada de aprendizado e reflexão. Até a próxima. Fiquem com Deus.